olá, olá, bom dia, minha gente, bom dia, mulherada, como é que vocês estão? Gente, se você está assistindo essa live no replay, passa um pouquinho pra frente. Se você chegou agora, preste atenção. O que acontece? Estou com essa cara da derrota por um motivo. Ó, bom dia, meninas. O que acontece? Estou com uma otite, uma dor de... Eu acho que é otite, sei lá o que é. Café com as leões. Absurda. E aí eu tô ruim, assim, tô fazendo as coisas mais devagar, mas ok. O que eu quero dizer pra vocês nessa live? A gente vai falar hoje sobre preparar a audiência pra comprar da gente. E existem alguns caminhos que a gente faz isso, tá? E um deles é o que eu acredito que funcione bem. E eu vou explicar pra vocês. Na verdade, tem duas formas. Quando a gente, existe o caminho onde a gente vai fazer uma estratégia, onde a gente investe aí em... faz uma estratégia orgânica e uma estratégia paga. Então, e a gente pode entender como é que a gente mistura essas duas estratégias. Qual é a ideia da estratégia orgânica? A gente vai mostrar para as pessoas o que a gente faz, a gente cria conteúdo para isso. Eu vou te explicar nas lives como é que a gente cria conteúdo para isso. E existe uma estratégia que a gente pode mixar, que é quando a gente pega esse conteúdo, a gente leva para mais pessoas. A gente paga para que as pessoas recebam ele. Desculpa. Só que acontece. A gente tem que entender, quando a gente mixa essas duas estratégias, que a gente primeiro tem que fazer uma base de conteúdo muito boa. E o que eu vou te ensinar hoje é como é que a gente organiza isso. Só que tem um porém. Atualmente aqui na série, a gente não tá fazendo a quantidade de conteúdo que a gente já fez, a gente não tá organizado da maneira que a gente já esteve. Por quê? Porque a gente tá criando algumas etapas que vêm antes disso, de estrutura aqui, para que a gente consiga colocar tudo em prática. Só que assim, Cata, esse é o ideal? Não, esse é o que a gente consegue fazer hoje. Então, é o que a gente tá se organizando para daqui a alguns meses começar a voltar a fazer uma produção de conteúdo mais, assim, melhor estruturada. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem e bora lá. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje é como é que a gente vai olhar pra tua estratégia de criação de conteúdo, como é que tu vai te organizar, como é que tu vai fazer um planejamento para que as coisas fiquem fáceis. Porque a ideia é levar o teu conteúdo para quantidade maior de pessoas, desde que esse conteúdo esteja muito vinculado àquilo que tu vai ofertar. Ai, meu filtro. Deu. Então, como é que vai funcionar? Quando a gente vai pensar em conteúdo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente vai pensar sempre nas dores e nos desejos da nossa audiência. Então, pensem o seguinte. Eu peguei, por exemplo, uma dor, tá aqui, que é... Quero fazer vídeo, mas acho esse cenário caro, tá? Por exemplo, essa é uma dor. Beleza. Olhem, prestem atenção. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pensar nas dores ou nos desejos da audiência de vocês. Vocês vão listar. Depois vocês vão receber esse material no canal do Telegram, tá? Então, quem quiser depois, pede o link e a gente manda. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pensar o seguinte. O que essa pessoa mais... O que a minha audiência mais gostaria? Então, por exemplo, sei lá, a Camila. A Camila é maquiadora. Aí ela vai fazer assim, ela vai pensar na dor e no desejo, pensando assim, cara, qual é uma dor que a minha audiência tem? Ou um desejo. Desejo de que a maquiagem dure 12 horas, por exemplo. Beleza. Desejo da pessoa que a maquiagem dure 12 horas. Ou a dor. A dor é a maquiagem começa a escorrer depois de 3 horas, por exemplo. Tá? A gente já tem uma dor. Eu coloquei aqui esse exemplo meu só pra vocês entenderem. Beleza, já entendi essa dor ou esse desejo. Eu começo a listar, a mapear as minhas dores e os meus desejos da minha audiência. Por quê? Porque eu começo a identificar o que vai impactar pra essa pessoa assistir meu, consumir meu, o que ela vai querer. Beleza. E aí eu listo várias dores e vários desejos. Eu vou pegar como se fosse um grande... Vou criar tipo um banco de dados, desculpa, de dores e desejos. Eu vou listar todas as dores e desejos. Eu vou colocar ali dor, desejo, dor, desejo. Então, por exemplo, na minha audiência eu poderia fazer um vídeo do tipo assim, a pessoa quer fazer um vídeo, mas acha que o cenário é muito caro. Ela olha pra cenário... Olá, meninas. Ela olha pra cenário e ela pensa o seguinte, cara, é muito caro fazer um cenário, eu não vou fazer. Eu quero gravar vídeo, mas então não é pra mim, porque, enfim...
E aí, o que acontece? Eu, de alguma forma, eu tenho que quebrar essa crença que ela tem. A pessoa tem uma crença de que é muito difícil. Bom dia, Dani! E como é que eu quebro essa crença? De várias formas. Eu posso fazer conteúdos. E uma dessas, por exemplo, hoje eu tô... Gente, eu acordei e prendi o cabelo e vim. Porque eu tô... Assim, meu ouvido tá horrível. E assim, eu tô mole. O que acontece? Isso é uma forma de quebrar uma crença da minha audiência. De que, ai, nossa, para fazer vídeos tem que estar sempre plena, arrumada, maravilhosa. Gostaria, mas não tô sempre assim. Então, a primeira coisa que vocês vão listar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que vai ser, tá? Fazer o melhor com o que tem, né? Exatamente. Deixa eu só interromper rapidinho. Que eu vou ver a câmera pra vocês entenderem. Ó, vocês vão receber depois esse material aqui. Ó, que vocês vão ter várias informações que vocês vão preencher, tá? Tudo isso no canal lá do Telegram que a gente tem. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente já listou ali as nossas dores e desejos. Depois disso, a gente vai listar... a gente vai pensar nas redes. Então, assim, listei todas as dores e desejos da minha agência. E, gente, assim, a gente pode fazer isso em 5 minutos, a gente pode fazer isso em 5 horas. Ou a gente pode fazer isso em 5 dias, tá? Oi, Ingrid. Não tem, assim, galera... Gente, não é... Começar... Isso, assim, criar conteúdo é uma nova habilidade, tá? Então, não é do dia pra noite que a gente cria isso de uma forma, assim, virou na nossa cabeça, não é assim. Mas então, beleza. Dores e desejos. Aí depois eu vou pra headline. O que é headline? É aquele título, é o título do nosso post, ou a capa do nosso post. Enfim, é a frase onde a pessoa vai olhar e vai ver se aquilo faz sentido pra ela assistir ou não. Ou consumir aquele conteúdo. E aí, por exemplo, o que tá aqui, ó? Esse é um exemplo de headline pensando naquela dor de que a pessoa quer gravar, quer ter um cenário, mas ela acha que é caro. Então, por exemplo, se eu fizesse um vídeo como encantar a sua audiência com um cenário incrível gastando somente R$50. Existe como fazer um cenário legal gastando R$50? Existe. É possível. Então, ó, eu já tenho a dor e o desejo. Aí eu vou pensar na minha headline. Eu não escrevi nada ainda. Eu só tô pensando, alinhando as coisas. Então, dor e desejo, headline. Beleza, entendi esses dois, olhem só. Aí, eu vou pensar o seguinte. Deixa eu achar aqui. Qual é o tipo de conteúdo que eu vou fazer? Por exemplo, esse conteúdo, ele pode ser um conteúdo educacional e de entretenimento. Só que existem vários tipos de conteúdo. A gente explica, inclusive, todos eles lá no NUI. E eu tô esperando vocês pra virarem alunos do NUI. Então, o que acontece? Qual é o tipo de conteúdo que eu tô fazendo? Nesse caso vai ser um conteúdo educacional, porque ele vai ensinar alguma coisa, só que vai ter um entretenimento. Por quê? Porque ele teria um quê de diversão, digamos assim. E aí... Entendeu? E aí, o que acontece? A gente vai entender... qual é o tipo de conteúdo que a gente vai fazer. Então, beleza, entendi dor e desejo, entendi qual é a headline e o tipo de conteúdo. Por que é importante eu listar qual é o tipo de conteúdo? Porque senão fica uma coisa muito perdida na minha cabeça. Eu não consigo criar uma linha estratégica. Cata, quais são os tipos de conteúdo que existem? Vários, te ensino lá no NUI. No NUI tem tudo explicadinho quais são os tipos de conteúdo. Beleza, entendi o tipo de conteúdo que eu quero fazer, aí eu vou para um próximo... Bom dia, Lê! Maravilhosa, como é que tá? Ó, entendi o tipo de conteúdo, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou entender qual é a plataforma que esse conteúdo vai ser postado. Por quê? Não adianta nada eu fazer o seguinte. Eu vou fazer tal vídeo, eu vou fazer tal conteúdo. Mas pra que lugar? E assim, e lá no meu também eu explico como é que a gente define quais plataformas que a gente usa, como é que a gente cria tudo isso. Mas basicamente a tua linha de raciocínio vai ser dor, desejo, headline, tipo de conteúdo, plataforma. Vou entender pra onde vai aquele conteúdo. Aí, depois disso, é que a gente vai pensar no formato do conteúdo. Então, por exemplo, se a gente tá falando de YouTube, beleza, pode ser um vídeo.
Mas se a gente estivesse falando de Instagram, poderia ser um post, poderia ser uma sequência de stories, poderia ser um Reels, poderia ser, enfim, várias coisas. Beleza, entendi a plataforma, entendi o formato. Olhem como existe um processo, uma ordem nesse negócio. Depois que eu entendi o formato, só aí eu começo a pensar e a escrever o conteúdo. Então, por exemplo, o que vai de fato acontecer nesse vídeo? Como é que ele vai ser feito? Qual é a ordem dele? Como é que isso vai acontecer? E olhem só, esse é 1, 2, 3, 4, 5. Esse é a 6ª etapa disso que eu tô ensinando pra vocês. Tudo veio da base lá da dor e do desejo. Depois disso a gente foi pra headline. Depois disso a gente pensou no tipo de conteúdo. A gente pensou na plataforma, a gente pensou em formato. E agora a gente vai descrever o conteúdo. O que a maioria das pessoas fazem? Abre um Word, abre um bloco de notas, enfim, e começa a escrever o conteúdo. Vocês veem como não tem uma estratégia por trás disso. Quando a gente usa essa estratégia aqui, a gente começa a ter uma ordem, uma organização na nossa rede social, em tudo. E aí, o que acontece? A gente está preparando o mercado para comprar da gente, certo? Então, aqui nesse conteúdo, a gente vai mostrar algo que, de alguma forma, se relacione com aquilo que a gente oferece. Isso é muito importante. Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui pra vocês? Eu tô fazendo uma live onde eu tô falando de um ponto que é um ponto que quem tá empreendendo precisa saber. Que é como é que a gente começa a preparar o mercado para comprar da gente. Como é que a gente faz isso? Tô explicando pra vocês aqui. Só que o que acontece? Nessa live aqui, que é uma live mais curta, eu tenho um tempo limitado para explicar pra vocês. Quem quiser saber tudo, toda a metodologia, essa planilha e tudo mais, vai pro NUI. Então, eu tô fazendo uma chamada pra ação pra vocês. Só que por que isso não é desconfortável? Porque eu tô mostrando pra vocês o que eu faço, como é que eu faço. Eu tô dando uma base pra vocês. E aí eu tô dizendo, existe uma estrutura mais completa, que é o NUI, o Nasce Meu Empreendedor. E eu digo isso, eu ofereço pra vocês. E aí tem um ponto muito importante. Muitas pessoas, elas não oferecem o que elas fazem. E eu acho isso uma coisa muito louca, porque no momento que eu não ofereço aquilo que eu sou boa, eu não oportunizo a outra pessoa de receber o que eu posso fazer por ela. Então pensa o seguinte, eu tenho várias coisas que eu posso ajudar os outros. Aí eu não faço aquilo, porque eu acho que, não sei, não quero ser uma vendedora chata. Isso aí são várias das nossas crenças que estão na nossa cabeça, assim, a gente tem crenças que nos colocam em lugares muito loucos, mas que quando a gente começa a quebrar isso, a gente começa a ter mais resultado. Então, o não oferecer... Deixa eu até parar, eu vou ficar com a cara da derrota. Quando a gente não... Olha, gente, a minha cara tá muito boa. Quando a gente não oferece, a gente não permite que a pessoa seja impactada com aquilo que a gente pode gerar pra ela. Isso é muito ruim. Então, o que acontece? A gente tem que aprender a divulgar o nosso conteúdo, a divulgar o que a gente faz. Só que, o que acontece? O mercado tá cansado de só querer vender o tempo todo. Então, a gente constrói, a gente divide o nosso saber, esse filtro, através de um conteúdo mais estratégico. Mas para a pessoa entender o que a gente faz, a gente ensina algo para as pessoas. Então, a gente tem essa parte onde a gente pensa o conteúdo. Beleza. Na sequência... Aí a gente vai criar a legenda do nosso post ou do nosso vídeo ou do que quer que seja. A gente vai pensar na legenda daquele vídeo, daquele conteúdo que a gente tá fazendo. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Me digam aí. Me diz aí se tá fazendo sentido pra vocês. Eu vou mostrar um negócio aqui, só pra vocês entenderem. Peraí. Isso aqui tudo vai estar dentro dessa estrutura aqui, que vocês vão receber dentro do canal do Telegram, quem quiser, tá? Então, qual é a ideia, gente? Vocês têm que entender uma coisa. Conteúdo aqui. Sim, bastante perfeito. Show, maravilha, gente. Qual é a grande questão, tá? Não adianta, isso é uma verdade, a gente querer criar um conteúdo para milhões de pessoas se a gente... Aliás, isso é muito importante. Criar conteúdo para que milhões de pessoas se conectem, sendo que a gente não tá se conectando com as dezenas que estão perto da gente, com as centenas às vezes.
Então, isso é um negócio que eu tenho muito forte, assim. A gente hoje tá fazendo pouquíssimo tráfego e tudo mais pra galera. Eu tô fazendo quase nada de conteúdo nos stories, eu tô bem ausente. No sentido de volume de conteúdo. Mas, toda pessoa que fala comigo no direct, que vocês sabem, eu me dedico muito pra entender aquela pessoa e pra ajudar ela. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, Catarina, mas tu faz, sei lá, live pra pouca gente, mas tu faz post, não sei o que, blá. Gente, não é, de verdade, empreender não é sobre número de pessoas. É sobre o que a gente faz com cada uma daquelas pessoas que chegam até a gente. Porque se a gente não ajuda as 10 que chegam, a gente não vai ajudar as 100, as 1000, as 2000, as 5000, as 10 mil. Não vai? Olha os outros latindo. E se... E se a gente... E se a gente não ajuda as pessoas que chegam, não tem como a gente crescer. A gente não vai... Assim, são essas pessoas que vão chegar no começo que vão nos dar energia pra crescer pra mais pessoas. Então, quando a gente faz nessa estrutura e a gente pensa em conteúdo, a gente tem que pensar o seguinte: como é que efetivamente eu vou ajudar aquela pessoa? Então, nessa legenda que eu construo, eu vou mostrar pra pessoa o que eu posso fazer por ela. Então, por exemplo, pensando na história do como fazer um cenário com 50 reais. Existem algumas coisas que a gente pode fazer com isso. Por exemplo, existem algumas iluminações que são bem baratas que a gente pode usar. Existem alguns tecidos de fundo que a gente pode usar. Existem lugares da casa que a gente pode usar. Tem várias estratégias pra gente criar cenários que fiquem legais, usando muito pouco. Então, o que acontece? A gente tem que pensar nisso. E aí, por exemplo, o que eu poderia dizer pra essa pessoa, né, quando eu fosse explicar na legenda? Muitas vezes você não faz nada porque você espera o momento ideal. Ah, beleza, vamos falar com a... Já te respondo, Fernanda. Então, por exemplo, assim, a pessoa fala... aí tu diz assim, eu digo, então, como você faz isso, eu explico pra pessoa o que ela faz. E aí eu vou dizer pra ela o seguinte, beleza, vamos supor que eu tivesse um curso sobre cenários, tá? Ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu poderia fazer o seguinte, não vou nem dizer um curso. Por exemplo, eu tenho uma consultoria express que a gente olha pro produto da pessoa. Então, se você quer a minha ajuda pra construir, né, o seu cenário, pra que eu olhe pro seu produto, me manda um direct que a gente conversa. Entende? Eu na legenda, e já vai ter a última parte aqui, eu já vou responder pra Fernanda, que ela mandou uma mensagem aqui, mas só pra gente concluir esse pensamento. Na legenda, eu crio um CTA. O que é um CTA? É uma chamada pra ação. Em inglês é Call to Action. Eu chamo pra pessoa pra ação. Então, mas Catarina, se eu falei do produto, a pessoa tem que saber. A pessoa não tem que nada, gente. A gente precisa mostrar pra pessoa o que a gente gostaria que ela fizesse. Então, essa ordem de a gente, no final, chamar pra ação é muito importante. Por exemplo, no final de várias lives eu digo pra vocês, gente, eu tenho um curso que se chama NUI, Nasce Uma Empreendedora. Nele eu te ensino tudo que eu sei de gestão, todas as estratégias que me fizeram chegar até aqui. Mais de 300 alunos já passaram por ele. Essa minha metodologia de gestão é a que eu uso aqui, é a que eu ensino para as minhas mentoradas, é Beriri Barará Bururu. E o valor dele atualmente é R$497. Eu acredito que a gente vai reposicionar ele muito em breve. Então, se você quiser ser minha aluna, seja agora. Eu falo pra pessoa. Eu falo, a venda que a gente faz é por uma plataforma segura, que é a Hotmart, e você pode parcelar o curso em até 12 vezes, biriri, barará, bururu, no momento imediato da compra, no momento da compra, imediatamente você já recebe o seu curso. E eu vou dizendo pra pessoa, eu faço uma chamada pra ação. Tem dificuldades em gerar... Deixa eu parar de compartilhar. Tem dificuldade de gerar directs, não consigo entender ainda o que está errado. Quando eu recebo direct, eu respondo prontamente. Então, Bruno, tem várias coisas que podem ser aí o teu calcanhar de Aquiles aí. Primeira coisa é o seguinte, o que faz uma pessoa chegar até o teu direct? Primeiro, ela tem que se sentir parte, ela tem que se sentir confortável e à vontade pra interagir contigo, mas normalmente isso acontece sempre através de algo que tu fez. Então, por exemplo, sei lá, tu fez uma sequência de stories muito legal, que tinha alguma coisa que fez essa pessoa pensar, ou tu pediu pra pessoa compartilhar contigo alguma coisa que tá acontecendo na vida dela, só que nunca, assim, a gente tem que entender o seguinte, pensa, isso vocês vão levar pra vida de vocês, tá? Pensem o seguinte, vocês, sei lá, vocês chegaram em qualquer lugar, num jantar, tá? Quem já tem o NUI, tem alguma atualização... Lu, tu é do NUI?
Ó, deixa eu só contextualizar. Tenho que responder a Fernanda, mas deixa eu só contextualizar pra vocês. A gente tem o NUI e a gente tem o FEM. NUI é Nasce Empreendedora. FEM é Ferramentas da Empreendedora Moderna. O FEM é o curso onde eu ensino ferramentas. Dentro dele, a gente tá sempre atualizando. Tem várias atualizações novas lá, tá? A gente sempre tá atualizando, porque é ferramenta. O NUI é uma estrutura completa. Tem alguns bônus que ainda vão subir, mas tá rolando. Então, voltando pra Fernanda. Então, o que acontece? Ó, prestem muita atenção. A gente tem que mostrar pras pessoas que a gente tá interessada nelas, tá? Só que o que acontece? E não é só mostrar, é realmente estar interessada nas pessoas. Vamos supor que tu chegou num jantar, tá? Chegou num jantar, tá lá. E aí, chega uma pessoa que tá sentada na mesa contigo e ela só te dá um sorrisinho. Ela fala, Aí, o que tu vai fazer? Só que o que acontece? Aí, sei lá, passou o jantar inteiro, tu não falou com a pessoa, no final tu fala, nossa, que pessoa grossa, a pessoa não falou comigo. Cara, tu não falou com a pessoa também. Agora, vamos pensar o seguinte, tu chegou pra pessoa no jantar, tu fala, oi, tudo bem, como é que tu tá? Então, eu sou a Catarina, como é que é teu nome? Não sei o que, que legal, nossa, tu trabalha com o quê? Eu faço não sei o que, que legal. Nossa, como é que tu tá aqui? Pois é, eu vim, sei lá, fulano me convidou, eu fiz tal coisa, né? E aí tu vai conversando com a pessoa. Tu vai conversando com a pessoa. O que acontece? A pessoa, ela se sente à vontade, confortável pra dividir coisas contigo. E aí tu tem a oportunidade de dividir mais coisas com ela. O direct é mais ou menos o mesmo princípio. Assim, vai muito além de... as pessoas falam, né? O direct vende. Na verdade, na minha percepção, o direct nos dá a oportunidade de conhecer as pessoas, de conversar. E depois essa conversão, ela pode acontecer. Mas o direct, assim, a troca, né? Vai muito além. E aí, por exemplo... Quando eu recebo direct, respondo prontamente, né? A Fê falou. O que é o prontamente? Existe uma conversa nesse direct? Pensem o seguinte, gente. Eu tenho aqui 2.050 seguidores, eu acho. Pouquinha gente. Eu consigo interagir com todas as pessoas que falam comigo. Até porque não são 2.050 pessoas que interagem comigo todos os dias. Mas eu consigo interagir com as, sei lá, às vezes 10, 15, 20. Depende do dia, depende do que eu faço. Tem dias que é bem menos, tem dias que é mais. Mas por que isso acontece? Porque eu me preocupo em interagir com as pessoas. Eu tô ali trocando com as pessoas. Vocês têm que entender o que faz com que as pessoas estejam querendo conversar com vocês. E aí, existe toda realmente uma troca. Pensem sempre nessa história do jantar. Cheguei no jantar. Como é que eu faço? Se eu só der um sorrisinho pra pessoa, a pessoa só vai dar um sorrisinho pra mim. O que seria o sorrisinho? Todo dia eu vou lá e faço posto um bom dia nos meus stories. Bom dia. Tá, ok. Mas e aí? O que vem junto disso? O que vai além disso? Como é que, né? Como é que eu troco com a pessoa? A pessoa fala, bom dia, então hoje eu vou falar contigo sobre tal assunto. É isso. Eu vou fazer tal coisa. É isso. Aí pode fazer mais sentido. Então, por exemplo, você que tá começando a empreender, você já tem um negócio? Você não tem? Como é que tá a sua vida? Quem é você? Como é que funciona? Como é que não funciona? Você já vive do seu negócio? Qual é a maior dificuldade que você tem do seu negócio? E aí tem uma coisa, gente, muito importante que virou uma chave aqui pra mim também, tá? Eu já tive uma fase que eu dizia, nossa, as pessoas não falam comigo, não sei o que eu faço de errado, tá? Só que eu não exercia sei lá, um comportamento extremamente necessário que é de eu gerar para as pessoas algo. De eu interagir com as pessoas. Tipo, as pessoas que eu sigo, eu interajo, ou as pessoas abrem caixinha de pergunta, fazem isso aqui, eu não falo nunca nada. No momento que eu comecei a interagir com as pessoas começaram a me dar um retorno muito maior. Porque é um fluxo de coisas. Quanto mais eu interajo com os outros, mais os outros interagem comigo. Ai, negócio. Então, o que vocês têm que entender nesse formato é que, assim, não adianta nada eu querer... nossa, no dia que eu tiver 10 mil seguidores eu vou ser feliz. Não vai ser feliz. A gente tem que interagir com as pessoas desde agora. Ó, eu quase não apareço em vídeo. Às vezes passo a semana inteira sem aparecer. Faço mais stories com texto. Pode ser isso? É muito provável. E eu vou te dizer, Fê, eu não te conheço, tá? Mas olha só. Tu tá falando de análise corporal, certo? O corpo é uma coisa que tá extremamente ligada dentro do teu negócio, acredito eu. Talvez as expressões, eu não sei exatamente o teu negócio. Então, tu tá mostrando pras pessoas algo, só que sem
mostrar para as pessoas o que elas precisam. Porque assim, sei lá, vamos supor que, sei lá, eu falo, meu Instagram é sobre café, tá? Café. Aí eu venho em vídeo e falo, eu faço um vídeo sem eu aparecer, falando que existem tipos de café. Só que no final dos contos eu não tomo café. Vocês entendem que vai aparecer, existe no mínimo uma incoerência que as pessoas, não é que eu não preciso dizer incoerência, mas as pessoas percebem a incoerência. Por quê? Tô tentando fazer um negócio, não consigo. Por que as pessoas percebem? Porque eu tô me entregando algo que não é o que eu poderia oferecer. Fê, me manda um direct depois pra eu olhar o teu Instagram, daí eu falo contigo. Mas qual é a grande questão aqui? O problema é que as pessoas, elas não entendem que elas precisam mostrar pra audiência o que a audiência precisa pra comprar delas. Não é nem só comprar no sentido só financeiro, é pra se conectar. Por exemplo, então, show, que bom que faz sentido. Mas, e o que é bom quando a gente descobre uma questão assim? A gente pensa, cara, eu sei o que fazer pra mudar. Os nossos clientes, as pessoas que vão comprar da gente, pensam o seguinte: eles estão o tempo inteiro sendo bombardeados com informações paralelas. Se a gente for lutar pela, nossa, tem que aparecer em volume, tem que ser não sei o que, a gente vai perder sempre, porque o mercado, assim, não tem como eu competir com alguém que é 5 vezes maior do que eu agora. Que pena que tem que sair, tá fazendo muito sentido. Ah, que bom, Marcinho. Mas vem a semana que vem. E o que acontece? Vou voltar, show. Maravilhosa. O que acontece? Ó, prestem atenção. Vou começar a mostrar... Vou gerar um conteúdo para as pessoas. Quando eu for gerar qualquer conteúdo, gente, isso vale para a vida de vocês. Gerem um conteúdo que faça muito sentido para vocês. Quando vocês forem conversar com as pessoas, conversem algo que faz sentido para vocês. Porque a pessoa que tá ali é muito fácil. A pessoa percebe quando a gente tá oferecendo algo que a gente não acredita. Por exemplo, eu só consigo vender os meus produtos que eu acredito. Quer dizer, os produtos que eu vendo são os que eu acredito, mas eu só consigo criar produto que eu acredito. Às vezes dá um trabalho desgraçado a entrega do produto, mas eu só faço o que eu acredito. A mesma coisa com vocês. Vocês têm que pensar o seguinte. Sei lá, tô pegando o caso da Feli, por exemplo. Poxa, a pessoa quer comprar dela. Quer dizer, ela quer vender pra pessoa. Só que uma das partes mais importantes do negócio, ela pode ser a questão de aparência do corpo. Sei lá, eu não sei exatamente, tá? Mas pode ser. Inconscientemente, o cliente dela vai dizer, tá, mas, cara, ela me mostra. Como é que eu vou comprar dela? Não tá certo. E aí... por exemplo, assim, sabe? Pensa assim, se eu vou num pneumologista, tá? E o cara fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Vocês entendem que isso dá uma descredibilizada no cara? Vai dizer, como assim, cara? O cara pneumologista, ele fuma... Tá meio errado. E a mesma coisa a nossa audiência sente da gente. Então, esse é um ponto muito importante. E quando a gente vai, então, pensar no nosso conteúdo, né, preparar o mercado para comprar da gente, pensar nessa estratégia de conteúdo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar para as pessoas. Primeiro, a gente lista as dores delas, entendendo o que a gente pode gerar de solução para aquilo ali. A gente vai construindo essa narrativa. Então, o que eu quero trazer para vocês é basicamente isso, assim, como é que vocês constroem essa narrativa e como é que vocês aprendem a se expor. Gente, isso é um princípio, tá? Quem tá começando hoje, vocês estão no melhor momento de vocês. Amanhã, se vocês fizerem hoje, vocês vão estar melhor ainda. Só que é um processo, um passo a passo diário. Não achem que vocês vão chegar sabendo tudo o tempo todo. Meu Deus, que incrível. Não é assim que as coisas funcionam. Meu nicho é saúde emocional. Percebi que realmente precisa interagir pessoalmente um pouco mais. E assim, Fê, pensa o seguinte, tá? Quando a gente fala de saúde emocional. Às vezes vocês pensam assim, por que eu não interajo?
E aí tu vai pensar, eu tenho, sei lá, eu tenho vergonha, eu tenho isso, tenho aquilo todo. Tá, mas se tu tivesse, sei lá, num consultório, não sei como é que é, tá num espaço físico, tu ia ter vergonha de interagir? Ah, não, mas o espaço físico é diferente. Por quê? O digital hoje, ele nos propõe, por exemplo, isso é uma coisa, tem algumas coisas que são diferentes, tá? Eu tô hoje, gente, a cara da derrota por enquanto, tô com o cabelo assim, todo preso, que tá, botei um moletom, tô assim, tô com morrendo de dor de ouvido. Se eu fosse fazer uma palestra pra vocês dentro de um espaço físico, isso seria um pouco mais complicado, porque eu teria me obrigado a trocar de roupa, tipo, tomar um banho, secar os cabelos, é coisa que eu vou fazer provavelmente agora. Só que o que acontece? Se a gente estivesse no ambiente físico, eu não faria uma palestra toda semana. Presencialmente, assim. Por quê? Porque seria inviável. O digital nos permite muitas coisas. Então, o digital te permite que tu esteja na casa da tua audiência todos os dias. Ele te permite conversar com o teu cliente todo, o teu futuro cliente todos os dias. Por exemplo, tem pessoas que chegam aqui, tá? E que não sabem, não me conhecem. Aí eu falo, eu tenho NUI, meu curso, a minha metodologia de gestão de negócios. Eu te ensino como é que tu vai começar o teu negócio. Eu te ensino tudo que eu sei sobre negócio. Tu tá aí começando, tu tá perdida, não sei o quê, tu não consegue faturar, tu não consegue se conectar com tua audiência, tu não consegue definir teu produto. Nesse curso eu te ensino tudo isso. Tem pessoas que demoram algumas horas pra comprar. Tem pessoas que compram na hora. Tem pessoas que precisam de algumas semanas pra pensar, será que isso é bom, será que não é, será que vale a pena, será que não vale, será que isso, será que aquilo, será que um monte de coisa. Cada pessoa tem um tempo. Só que todos os dias eu tô falando de alguma forma que eu tenho essa solução. Entende? O tempo todo eu tô mostrando, tem isso. Tem aquilo. Então, eu vou mostrando para as pessoas que elas podem comprar de mim. Faz sentido isso pra vocês? Então, gente, vocês entenderam a estrutura de preparação, né? Como é que a gente prepara conteúdo. Quem tiver qualquer dúvida, vocês podem me mandar no direct. E quem quiser esse material aqui, deixa eu virar aqui pra vocês. Vocês me pedem no direct também, que eu mando pra vocês. Essa estrutura aqui. Beleza? Semana que vem a gente tem mais. Espero estar melhor do que agora com esse ouvido assim ruim. Mas é isso, minha gente. E pensem assim, enquanto a gente não oferece para as pessoas, tem um monte de gente que poderia ter a vida transformada se comprasse da gente e que não tem. Tipo, eu olho o depoimento das minhas alunas, eu penso o seguinte, caramba, que bom que eu vendi pra elas. E não é no sentido, ai, nossa, se achando. É bom assim, tipo, cara, elas precisavam disso, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu levei o que poderia transformar a vida delas. Ai, obrigada, gente. Depois eu dou notícias do meu médico. Vou no médico. Entendeu? Então, é isso, galera. Semana que vem a gente se vê. Gente, e assim, juro pra vocês. Quem não é NUI, dá uma olhada na minha bio e entende o que é o NUI. Porque eu vejo que várias de vocês precisam do NUI e vocês estão aí pensando, cogitando se entra ou não entra. Essa semana a gente tem happy hour. Então, quem entrar, a gente já vai se ver. Tá bom? Beijos pra vocês. Até a próxima live. Obrigada, gente. Da semana que vem. E, façam o que vocês precisam fazer. Pensem que tem pessoas querendo comprar de vocês que elas nem sabem o que vocês fazem porque vocês não mostram. Tá bom? Até semana que vem no café e até daqui a pouco nos stories.